my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. Oh, it's unconditional. Oh, it's unconditional love. It's unconditional love. Getting so deep in this love, and this just shows that there's more above. Yeah, collecting all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. How much I'm added to you. Boa tarde a todos, ou boa noite, né? Boa tarde para nós, boa noite para quem está nos assistindo daqui um pouco mais, né? Eu quero já nos convidar para a gente se colocar em pé, nós começar este culto, este dia precioso que o Senhor fez. Graças a Deus por mais esse dia, graças ao nosso Senhor pelo seu cuidado, pelo seu amor, por todos nós, por cada um de nós. Nós já queremos também agradecer e saudar os nossos irmãos que estão em casa, né? Dizer que estamos com saudades daqueles que a gente não tem visto, né? Há alguns dias, algumas semanas, alguns irmãos a gente não tem visto há um tempo maior. A gente está com muita saudade de cada um de vocês e queremos dizer que nós os amamos. E se Deus quiser, em breve nós vamos poder estar aqui junto. Aqui não, né? Daqui a pouco a gente já vai estar se mudando, vamos estar em outro lugar, mas como igreja, se Deus quiser,
em pouco tempo, nós vamos poder estar toda a igreja junto, toda a igreja reunida, para celebrarmos ao nosso Deus, nos alegrarmos na presença do nosso Senhor, chorarmos juntos. Daqui a pouco vamos poder nos abraçar, amém? Saudade, né, irmãos, dos abraços, saudade daqueles cumprimentos calorosos. Se Deus quiser nos permitir, em breve, em pouco tempo, nós vamos poder vivenciar e desfrutar destas coisas que até outrora parecia tão comum, mas hoje a gente vê o quanto nos faz falta. Essa é a verdade, amém? Irmãos, eu quero já convidar para a gente falar com Deus. Vamos falar com o Senhor, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado por este lugar, por estas portas, Senhor Deus, que estão abertas para podermos te adorar, pela liberdade que nós temos como igreja de poder te buscar e saber, Senhor, que até aqui o Senhor nos ajudou. Podemos testificar, podemos ver, podemos sentir as tuas mãos o tempo todo estendidas para cuidar de cada um de nós, para nos abençoar. E como é bom poder ser cuidado por ti, um Deus de amor, um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, aquele que é justo e que também é fiel. Queremos, Senhor Deus, nessa hora te pedir que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a adoração do teu povo, da tua igreja que aqui está, de toda a tua igreja que está em casa, Senhor Deus, nessa hora. Te pedimos, Senhor, fica conosco, fala conosco também, Senhor Deus, usando o teu servo que estará ministrando a tua palavra hoje aqui neste lugar, neste culto. Fala conosco, Senhor, fala no nosso coração, e que este lugar, Senhor Deus, seja tomado, seja repleto, infestado pela tua presença, pela tua graça, pela tua paz, pela tua bondade, pela tua alegria. Que o medo, Senhor Deus, se abra medo nos corações, Senhor Deus, de alguém ou de pessoas que possam estar aqui, ou daqueles que estão em casa nos assistindo e nos ouvindo, cultuando junto com a gente. Que o medo, Senhor Deus, dê lugar ao alívio, dê lugar à segurança, que o pavor dê lugar, Senhor Deus, à confiança no Senhor, que a tristeza dê lugar à alegria, Senhor, no nome de Jesus, pois nós cremos em Ti e sabemos que em Ti estamos seguros, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que cuida do Teu povo, Tu és o guarda de Israel, Tu és aquele que cuida, que guarda a Tua igreja. Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, na hora da tribulação, durante os dias maus. Em Ti nós podemos confiar, porque Tu, Senhor, é o nosso auxílio, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a torre forte, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, que a Tua paz alcance cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Vamos dizer a Cristo Jesus, nós tudo podemos. Amém. Podemos confiar, podemos descansar nele. Amém? Porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor. Nada é impossível em ti.
Aleluia. Não há outro como nosso Deus. Amém? Por isso podemos confiar nele. Não há um nome igual ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Maior
do cárcere. O que eles fizeram? Eles louvaram, adoraram o Senhor. E diz que as cadeias caíram. Eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. E declarar. E cante, igreja, adore. Faça tremer a estrutura desse lugar. Vamos declarar isso? Quero convidar o seu poder.
oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus, eu quero convidar vocês a sentarem. Pode ficar à vontade, irmãos. Antes de nós estarmos entrando na palavra, eu gostaria de, vamos dizer assim, fazer uma pré-introdução ao que a gente vai estar falando um pouquinho nessa noite. Um dia dessa semana, eu estava lendo a palavra de Deus e enquanto eu estava ali nessa comunhão e ouvindo o que Deus tem para falar conosco, eu li um texto, se eu não me engano, em 1 Crônicas, que falava sobre as tribos. E ali nessas tribos, eu vi que tinha uma das tribos que era chamada a tribo de Issacar, onde o texto dizia assim que foram separadas 200 homens da tribo de Issacar, porque eram homens que conheciam os tempos, né? que sabiam como conduzir o povo, porque eles conheciam as épocas. E eu olhei para aquilo lá e eu disse, olha só como, se a gente parar para olhar nos dias de hoje, como Deus tem levantado pessoas assim, que estão reconhecendo os tempos em que a gente está vivendo nos dias de hoje. E aí algumas passagens bíblicas começaram a surgir na minha mente. Eu lembrei aqui de 3 passagens bíblicas que eu quero compartilhar com vocês, a título de introdução. Lembrei de uma passagem de Josué, onde a gente vê uma geração, e um relato de forma meio triste, porque diz assim, que morreu a geração de Josué, morreu aquela geração que conheceu os feitos do Senhor, e se levantou uma geração que não conhecia a Deus, né? Que não viu os sinais, que não viu os milagres, uma geração que acabou depois se perdendo porque ela não teve o relacionamento íntimo com Deus. Essa é uma das passagens que eu me lembrei, né? Segunda passagem que eu me lembrei foi quando a gente pula lá, deve dar um salto lá para Gideão, porque aí em Gideão nós vemos o povo passando por uma dessas opressões, logo depois de Josué, né? E em Gideão, um anjo aparece para Gideão e diz assim, poxa Gideão, o Senhor é com você, homem valente e valoroso. E Gideão desabafa, ele vai dizer, se o Senhor é conosco, que são feitos dos milagres, dos sinais, das coisas que os nossos antepassados, eles viveram, eles nos contaram. O que Gideão está dizendo? Gideão está dizendo assim, se o Senhor é conosco, se Deus não muda, a gente precisa estar vivendo essas coisas nos nossos dias. E aí eu lembrei de uma terceira passagem, uma puxando a outra. Eu lembrei de Abacuque, porque toda indignação ela tem que nos levar a algum lugar. A gente não pode ser só um indignado, senão a gente vai virar uma pessoa crítica, né? E aí nós olhamos para Abacuque e nós vemos Abacuque orando com a mesma indignação e ele dizendo, Senhor, faz de novo no nosso tempo. Ele dizendo, Senhor, aviva-nos, faz de novo nos nossos dias as coisas que o Senhor já fez lá no passado, para que a gente veja nos nossos dias, veja no nosso tempo. Amém? Sabe por que eu citei essas 4 situações, né? Issacar, Josué, Gideão, Abacuque? Porque de fato hoje eu vejo Deus levantando pessoas no nosso meio que estão entendendo assim, que Deus está movendo, nós estamos numa troca de tempo, sabe? Nós estamos vivendo esse momento e Deus tem levantado pessoas que entendem o tempo que a gente vive. Eu venho de uma geração que, quando eu entrei na igreja muitos anos atrás, nós vimos muito a manifestação do poder de Deus. Nós éramos naquele tempo onde às vezes, né, não sendo saudosista, mas a gente subia um monte e a gente via as coisas que às vezes eram até manifestações visíveis, né? Deus permitia a gente ver a glória manifesta dele de forma visível, incendiando e tudo mais. Depois eu também vivi uma segunda geração. Não que eu seja tão velho, mas assim, a gente vai passando, né? E eu vivi o passar de uma primeira geração que eu peguei no finalzinho, e eu vi uma segunda geração muito mais próxima daquilo que a gente lê em Josué, uma geração que não chegou a conhecer tanto a manifestação do poder de Deus, uma geração muito mais instruída, e glória a Deus por isso, mas que não viveu na prática tudo aquilo que crê. Mas hoje o que eu vejo, irmãos?
eu vejo isso, cara. Eu vejo que Deus está trazendo um novo tempo para nós. Aonde, quem sabe, a gente não vai viver aquela questão de que a gente via de pessoas que experimentavam o poder, mas por falta de instrução incorriam em alguns erros, né, de excessos. Mas a gente também não vai ir ao outro extremo de dizer assim, ó, só por causa dos excessos que houve lá, eu vou ir para o outro extremo e eu só quero conhecimento, né? Sabe? A palavra de Deus tem um texto que diz assim, ó, que muitas pessoas eram por não conhecer as Escrituras e o poder. As duas coisas deveriam andar juntas. E, entendendo isso, irmãos, é que eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. O texto que eu quero ler com vocês, você pode permanecer sentado no seu lugar, está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Amém, irmãos? Eu quero ler apenas este versículo. O texto diz o seguinte: porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de ler, ele diz: o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas ele está falando que o reino de Deus, ele consiste em poder. Quando a gente olha, em primeiro lugar, para o cenário da igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja primitiva, eles não tinham tudo que a gente tem hoje. Por exemplo, a igreja primitiva, eles não tinham carros, não tinham aviões, não tinha essa locomoção tão rápida e prática que nós temos hoje. Eles não tinham redes sociais como nós temos hoje, Facebook, YouTube, Instagram. Mas quando a gente olha para eles, nós vamos ver que eles foram os responsáveis pelo pontapé inicial de fazer com que o reino de Deus, a palavra de Deus, ela se espalhasse e chegasse aos confins da terra. E eles foram muito bem sucedidos naquilo para o qual eles foram levantados naquele tempo. E existe um porquê disso. Quando nós olhamos para o cenário dessa carta, onde nós lemos o texto nessa tarde, nessa noite, o texto ele diz o seguinte, né? Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto. E se você conhece bem o contexto dessa carta, você vai ver assim, ó, que Paulo está escrevendo para uma igreja que eles conheciam e que eles tinham todos os dons espirituais. Paulo chega a dizer no início dessa carta que nenhum dom lhes faltava. Lógico, é um contexto de uma carta onde ele vai trazer repreensões, ele vai trazer diretrizes, ordem, porque era uma igreja que estava começando a mover nos dons e que talvez por falta de ensino, de instrução, cometia os seus erros. Mas Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que conhecia o que era a manifestação do poder de Deus. Então, quando Paulo diz assim, ó, o reino de Deus, ele não consiste só em palavras, mas em poder, existe todo o contexto do que Paulo está querendo transmitir aqui. E quando Paulo fala de poder, nós vamos perceber nos mais diversos ensinos de Paulo que ele sempre se refere a duas coisas distintas. Uma, a pregação da palavra, a mensagem do evangelho em si só, por si só, ela já tem um poder. Quando a gente prega a palavra, quando ela não é distorcida, quando ela vem de Deus, ela chega com poder na vida das pessoas. Esse é o primeiro contexto apresentado por Paulo. E Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, ele vai dizer justamente essas palavras. Ele vai dizer, 1 Coríntios 1,18: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós, os que estamos sendo salvos, ela é o poder. Perceberam? Paulo, ele dá uma clareza, ele diz assim, ó, a palavra, ela deveria sair de nós como igreja, não apenas como sabedoria humana, não apenas como mais uma doutrina, mais um ensinamento, mas revestidas do poder.
Mas o mesmo Paulo que ele tem essa visão de que a palavra de Deus ela é o poder de Deus, é o Paulo que vai dizer assim, ó, para a mesma igreja, o evangelho que eu preguei para vocês, eu não preguei por meio de sabedoria humana, né, com palavras de persuasão para convencer vocês por meio de sabedoria humana, mas com manifestação do Espírito e aí ele já não está mais falando só sobre pregação da palavra, ele está falando sobre manifestações no meio da igreja. Por que eu quis mostrar esses dois cenários? Porque esses dois cenários eles vão ficar muito, mas muito claros no ministério de Paulo. Sempre que Paulo fala de poder, nós precisamos olhar o contexto, porque geralmente ele está falando dessas duas manifestações, ou da pregação do Evangelho, que por si só, quando é genuína, ela é revestida do poder de Deus, é o poder de Deus para gerar fé, é o poder de Deus para salvar, ou ele está falando da segunda manifestação, que quando ele pregava, por meio do Espírito Santo, havia manifestações visíveis do poder de Deus nos lugares. Um grande exemplo disso, saindo da carta de 1 Coríntios, é quando a gente vai para Romanos. Em Romanos nós temos Paulo falando do mesmo discurso. Ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, ele está falando o quê? Da palavra, a pregação da palavra. Mas em outro momento ele vai dizer assim, ó, que ele se gloriava em Cristo, por causa do testemunho, por causa das palavras e por causa da ação, que por meio do Espírito Santo e das manifestações de poder, por curas, sinais e milagres, ele estava anunciando o Evangelho de Cristo, né, com o poder do Espírito Santo. Então nós vamos ver que claramente Paulo, quando ele fala assim, ó, que o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas em poder. Paulo está falando dessas duas manifestações, da pregação do Evangelho, que quando é pregada genuinamente ela é revestida do poder de Deus, e das manifestações do Espírito Santo que deveria acompanhar a igreja. E quando eu falo de igreja, irmãos, eu não falo do pregador que está aqui na frente com o microfone, não tirando peso sobre nós, mas dizer assim, ó, que o pregador é responsável por pregar a palavra e que há sinais que tem que seguir a ele. Eu falo da igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Sabe, nós viemos de uma série de pregações, que se a gente fosse colocar todas elas, e parar para olhar em cada uma, nós vamos perceber que Deus está mostrando um padrão para nós. Ele está dizendo para nós que Ele usa todo mundo. Olha a pregação de Jonas. O que Deus estava mostrando por meio de Jonas? Um cara chamado e separado para o ministério, alguns dias atrás aí. O cara foi separado para o ministério, numa parte da vida dele, ele negou o chamado, chegou até a tentar fugir disso. Mesmo assim, Deus dá uma segunda chance para ele cumprir o ministério, mesmo com todas as fraquezas, mesmo com todas as biras de Jonas. Sabe? Olha, eu ouvi uma palavra esses dias atrás sobre a samaritana. E aí a gente vê a samaritana, uma mulher que nem de boa fama era, nem bem vista era no meio que ela vivia. Mas quem é que Deus levanta para ser a primeira missionária entre os samaritanos? Uma mulher que nem uma boa fama tinha, mas o que ela tinha? Um desejo no coração. Onde é que eu devo adorar a Deus? Alguns dizem que aqui, outros é lá, mas onde é que eu devo adorar a Deus? Sabe? Deus não vai olhar para nós, para as nossas limitações, porque Ele é quem capacita. Deus vai olhar para os desejos do nosso coração. É pessoas assim que Deus está querendo levantar para fazer isso que a gente está falando nessa noite, nessa tarde, a manifestação do poder na pregação do Evangelho, na pregação do seu reino. Então, entendendo isso, quando Paulo ele fala sobre a pregação do Evangelho, ele está falando justamente sobre isso, sobre a palavra que ela tem poder quando ela é pregada genuinamente, mas também está falando sobre sinais que seguiriam aos que creem. Eu quero fazer um tour pela palavra de Deus para a gente entender isso com base nas Escrituras. O padrão que Jesus deixou para nós como a igreja dele, como o
corpo de Cristo aqui na terra como seus representantes, seus ministros, enquanto Ele está no céu. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a palavra de Deus, ela fala, e nós mesmos cantamos aqui na igreja, que quando Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo existindo, antes mesmo da criação, quando a gente fala de Jesus e da vida dele, nós entendemos que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se despiu, né, dos seus atributos divinos. Quando Jesus vem, a palavra de Deus declara, ele vem nas mesmas condições que nós, mas sem pecado. E aí nós vamos ler a palavra de Deus mostrando que quando Jesus vem, ele vem como homem, tá? E ele vence e ele faz tudo o que ele faz como homem. Então, quando a gente olha para todos aqueles atributos que a gente conhece, onipresença, né, poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo Jesus sendo Deus, ele não fez uso, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, ele ia de uma cidade para outra. Quando falamos sobre a onisciência, o poder de ter todo o conhecimento, né, passado, presente, futuro, de tudo, nós vamos ver que Jesus também não fez uso desse atributo enquanto homem aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que ele crescia em graça e sabedoria, ele ia adquirindo a cada dia mais. E ainda mais nós vemos muitas vezes ele fazendo perguntas. Jesus pergunta, né, para o pai daquele menino endemoniado: há quanto tempo isso se sucede? Muitas vezes Jesus ele tinha a resposta por revelação dada pelo Espírito Santo, mas senão ele também não sabia, ele não fez uso desse atributo divino. Quando falamos do poder, a onipotência, é a mesma coisa. Jesus, ele não veio e não fez uso do seu poder como Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que até o momento em que ele vem e ele vai até o Jordão e ele recebe o Espírito Santo, nós não vemos relatos bíblicos dele movendo em sinais e milagres. Nós vamos ver isso a partir do Jordão. E por que eu quero falar isso? Porque quando a gente olha para nós, muitas vezes, e eu tenho visto isso, as pessoas dizem: não, mas a gente não pode querer ver o que Jesus fez acontecendo nos nossos dias, no meio das nossas vidas, réis mortais. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus, ele era Deus. Só que quando nós olhamos biblicamente para o contexto em que Jesus veio, nós vamos perceber que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele não teve por usurpação viver aqui na terra como Deus, ele viveu como homem, e com as mesmas limitações que nós temos. Tudo que Jesus fez e ele operou foi debaixo da unção do Espírito, o mesmo Espírito que ele disse que ele daria para a igreja. Entende? Por isso que quando Jesus ele vai fazer uma declaração, ele diz o seguinte: vocês vão fazer as coisas que eu faço e coisas... Por quê? Porque ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar sobre vocês outro igual a mim. Jesus declara: eu vou, mas quando eu for, ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo, a promessa do Pai sobre vocês. E aí Jesus diz, e quando vier o Espírito Santo, ele diz, vocês receberão o quê? Poder. Vocês percebem como o contexto todo está interligado? Aí quando nós vamos ver então Jesus ele surge nesse cenário, agora no Jordão, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e então Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado, e ele jejua durante 40 dias. A Bíblia diz assim que Jesus volta do deserto, debaixo do poder do Espírito Santo. Ele entra numa sinagoga num dia de sábado, logo depois do jejum, ele abre o profeta Isaías, e lá no profeta Isaías ele lê o trecho do dia. E qual era o trecho do dia? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar, para pregar a palavra, para pôr em liberdade aqueles que estão cativos. Sabe, uma palavra que muitas vezes tem sido banalizada, tem saído do
vocabulário, do dicionário do meio cristão, né? Unção. Ter a unção de Deus nas coisas que a gente vai fazer. A palavra de Deus, Jesus diz: o Espírito Santo me ungiu, e isso está se cumprindo hoje sobre a minha vida. Vocês vão começar a ver isso aqui a partir de então. Pessoas sendo curadas, cegos enxergando, e o reino de Deus sendo anunciado com poder. Agora, olha só que interessante quando a gente vê isso, irmãos. Período de consagração, de retiro, ele volta debaixo do poder de Deus e ele vai cumprir o ministério. Tudo aquilo que ele faz, pessoas sendo curadas, pessoas sendo alcançadas, o poder de Deus. Aquilo era muitas vezes uma forma de pôr em liberdade o povo, mas era uma forma de atrair as pessoas para ouvir o Evangelho e talvez a forma mais eficaz, porque muitas pessoas vinham por causa da cura, vinham por causa do milagre, mas quando elas chegavam aí para receber a cura, o que Jesus fazia? Reino de Deus deles, pregação do Evangelho deles. Sabe, aí nós vamos perceber que esse foi um modelo usado por Jesus aí. Quando Jesus, ele começa agora a montar a sua equipe de evangelização, ele chama 12. E esses 12, Jesus vai dizer: qual que é o modelo que eu vou ensinar para vocês? É esse. Jesus chama eles, lhes concede autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno. E ele diz assim: vocês vão ir de 2 em 2, de casa em casa, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, vão curar, vocês vão pôr em liberdade aqueles que estão cativos, e vocês vão dizer para eles: é chegado o reino de Deus. Percebam que aquilo que eu falei para vocês, que era o modelo de Paulo, né? Entender que há poder na pregação, mas que também nós não podemos excluir o poder das manifestações que deveriam andar junto com a pregação. O modelo que a gente vê na pregação de Paulo era o que nós víamos em Jesus, é o que Jesus passa para os 12, Lucas 9, se eu não me engano. Aí a gente vira uma página da Bíblia, Lucas 10. Jesus, ele levanta um grupo um pouquinho maior, agora tem 70. E Jesus manda os 70 de 2 em 2, de casa em casa, de cidade em cidade, e Jesus vai dizer para eles o seguinte: vocês vão fazer a mesma coisa que eu disse para os outros 12. Vocês vão impor as mãos, entrando dentro da casa. Se vocês verem alguém enfermo, vocês vão curar, vocês vão libertar, e vocês vão dizer que é chegado o reino de Deus. Entende? Olha só que glorioso que é isso, irmãos. E aí então, agora chega o momento, 3 anos depois de Jesus estar andando e treinando aqueles que seriam a igreja, o surgimento da igreja aqui na terra, treinando eles para o momento que Jesus já não estivesse mais. Eles tiveram muitos deslizes nesse período de aprendizado. Às vezes a gente vê eles voltando felizes depois de um dia de experimentar curas, e eles voltam felizes. Senhor, até os demônios se submetem a nós, as pessoas são curadas. Quem é que não se alegra, irmãos? Sabe, se tem uma das coisas, eu tenho dito nos últimos dias, tem uma coisa que alegra o nosso coração, é quando Deus nos usa, nós nos conhecendo, sendo falhos, sendo limitados, sabendo que não é de nós, mas Deus nos usa e opera um milagre na vida de alguém. Uma pessoa é curada, alguém é liberto. Isso alegra o nosso coração. Quando eu leio essa passagem, eu entendo esse sentimento. Então, em muitos momentos, nós vamos ver que nesse período de treinamento, eles estão ali, né? Às vezes alegres, às vezes frustrados. Por exemplo, em certa ocasião, eles tentam orar para alguém, a pessoa, o indivíduo não é liberto, sabe? Jesus tem que vir para libertar ali, para pôr em libertação aquele que estava cativo. Depois, em particular, eles chegam para Jesus e dizem: poxa, Jesus, por que a gente não conseguiu pôr em liberdade? Entende? Um período de treinamento, eles estavam sendo treinados por Cristo para aprender a mover os dons, a aprender, assim como Paulo depois vai trazer todo esse ensinamento para a igreja de Corinto, que também estava no período de treinamento. Às vezes a gente, como pregadores, nos dias de hoje, é fácil a gente chegar aqui e criticar e dizer aquela igreja era carnal, porque aquela igreja, olha os erros que eles tinham mesmo tendo todos os dons. É fácil a gente criticar, mas assim, poxa, por que não dizer: pô, eu queria estar movendo nos dons como aquela igreja,
Eu queria daqui a pouco cometer um erro aqui, um erro ali, mas ter um Paulo nos nossos dias que viesse para mim e dissesse: Tiago, eu não vou te proibir de mover o dom, eu não vou te proibir de falar em línguas, eu não vou te proibir de fazer, mas eu quero te trazer orientações de como mover da forma correta. Sabe, como Paulo fez com a igreja aí. Então, quando a gente vê o modelo de Jesus, nós vemos Jesus treinando os discípulos durante um período de 3 anos, ensinando e dizendo: vocês vão fazer, vocês vão manifestar e pregar o Evangelho debaixo e acompanhado com o poder de Deus. E isso para mim é uma alegria. Por quê? Porque isso me deixa tranquilo. Eu entendo que quando Jesus olha para nós, Ele não nos enviou para uma tarefa tão importante e não deixou a gente a ver navios dizendo: vocês vão e vocês deem um jeito de fazer na força do próprio braço. Sabe, pelo contrário, nós vemos Jesus dizendo: eu vou enviar vocês, mas eu vou dar todas as ferramentas, eu vou capacitar vocês, eu vou revestir vocês para o ministério para o qual eu estou levantando vocês como igreja sobre a face da terra. E aí então nós vamos ver os relatos. Está chegando o final do ministério de Jesus, 3 anos sobre a terra, treinando uma equipe, treinando uma igreja para atuar na terra, e Jesus agora vai dar orientações. Até agora vocês andaram debaixo do poder e autoridade que estava sobre mim, que eu deixei sobre vocês, mas Ele diz: eu vou ir para o Pai. E quando eu for para o Pai, Ele diz assim: vocês não saem de Jerusalém, fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, tudo isso me surpreende, porque quando eu olho para essas manifestações, eu entendo que Jesus, Ele estava dizendo: sabe aquilo que eu treinei vocês para fazer? Quando eu for para o Pai, isso não vai acabar, isso não vai cessar porque eu fui. Vocês são os meus representantes, vocês são o meu corpo aqui na terra. Quando eu for, eu sou cabeça, mas vocês são os meus ministros, os meus representantes. Vocês vão continuar aquilo que eu comecei, da mesma forma que eu comecei. Sabe, e os discípulos entendem isso. A Bíblia diz assim, que eles permanecem em Jerusalém durante 10 dias ali, depois que Jesus é assunto aos céus, em espírito de oração, se reunindo, buscando a Deus, pondo em ordem a casa para receber aquilo que Deus tinha prometido. E de repente a Bíblia diz assim, que no dia de Pentecostes, no dia da grande festa, se cumpre aquilo que é a promessa que Jesus vinha anunciando, que João Batista tinha falado. Diz assim, João diz, eu batizo vocês com água, eu estou fazendo isso aqui com vocês, eu estou mergulhando vocês na água, estou mergulhando, mas ele diz: após mim vai vir alguém que vai batizar, vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Entende? E aí ele disse assim: quando vocês receberem o Espírito Santo de Deus, ele disse assim: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço. O poder de Deus, vocês vão receber poder sobre a vida de vocês. Sabe, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender, não, mas era Jesus, por isso que ele fez o que fez, porque era Jesus. Mas quando a gente lê Atos dos Apóstolos, Atos 10:38, o texto diz assim para nós: porque assim como Deus, Ele ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, e por isso é que Ele andou fazendo bem, libertando os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele. Não porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele, porque Deus revestiu ele com o Espírito Santo e com poder. Glória a Deus. Sabe, quando nós olhamos para esse cenário e conseguimos ter um entendimento de que tudo que Jesus fez na terra, Ele fez, não porque Ele era Deus, nem porque Ele deixou de ser Deus, mas porque Ele foi, como homem, Ele recebeu o Espírito Santo, o revestimento de poder, e Ele viveu debaixo do Espírito de Deus. Nós entendemos que o que Jesus fez é possível nos nossos dias, é para nós também nos dias de hoje como igreja. Homens limitados, homens falhos, mas a quem Ele confiou o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder sobre as nossas vidas. Agora, antes de continuar, imagina se como igreja a gente entender, como aquilo que eu falei no início, a tribo de Issacar, homens que entendiam dos tempos.
Imagina se como igreja nós começarmos a entender, a ter a revelação de Deus no tempo que a gente está vivendo. E mais, entender dos princípios bíblicos, do que Deus deixou para nós, do que Jesus falou. Aonde Jesus chega e diz assim: gente, eu vou para o Pai, mas da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como é que o Pai enviou Jesus? Revestido do Espírito Santo e com poder. E Jesus está dizendo: da mesma forma como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês, revestido com o mesmo Espírito Santo, revestido com poder também. Imagina uma igreja que entende isso e que resolve dizer assim: beleza, estou entendendo isso. Daqui a pouco a gente hoje está com aquele sentimento de Gideão, a gente diz: poxa, o que são feitos dos sinais? O que são feitos daquelas coisas? Se Deus não mudou, se Deus é comigo hoje, o que são feitos dos sinais e das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ou daquilo que a gente viveu quando era criança, vendo os mais antigos, a outra geração? O que são feitos desses sinais se Deus não muda? Daqui a pouco o que a gente está precisando de fato é aquilo que Gideão tem, essa indignação dentro de nós, mas muito mais do que uma simples indignação que nos leve a murmurar, que nos leve a ficar passando a culpa para o outro e dizer: a culpa é do pastor. Não, a culpa é dos presbíteros. Na verdade, a culpa é deles que estão na frente. Mas se a gente conseguir entender, e como igreja a gente tomar uma postura como Abacuque, já pensou? Deus, aviva-nos. Senhor, faz nos nossos tempos aquilo que o Senhor fez no passado. Volta a manifestar nos nossos dias, para que a gente não pereça, para que não passe os nossos dias e a gente não conheça o poder de Deus. Já pensou se nós vivermos no meio de um tempo, de uma igreja que entende como um corpo, que esse se torna um sentimento de todos, e não só de um no meio da igreja? Que Deus não pode fazer nos nossos dias? Então, quando a gente volta para a palavra de Deus, nós vamos ver essa transição. Jesus foi para o céu, e agora nós vemos os discípulos, no dia de Pentecostes, recebendo o cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus era: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz assim que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E agora vem o Espírito Santo sobre eles. E a Bíblia diz assim: os mais diversos sinais, aquilo que é loucura aos homens. Imagina, eu estou aqui falando numa linguagem que ninguém entende, e um monte de gente de outras nações estão me entendendo. É Deus operando. A gente vê pessoas sendo curadas, pessoas que não entenderam, achavam que estavam bêbados, mas assim nós víamos a manifestação, era nítido que Deus estava operando ali. Daquele dia em diante nós vamos ver o crescimento da igreja, mais de 3.000 almas num dia. Você vai virando as páginas e você vê de repente o número era de 5.000, daqui a pouco já nem se podia mais contar de tanto que a igreja estava crescendo, por causa da pregação do Evangelho naqueles dias, seguidas da manifestação do poder. Olha o padrão: Jesus viveu assim, Jesus começou a ensinar os seus discípulos assim, e ele disse: quando eu sair daqui, o negócio não vai mudar porque eu não estou presente, pelo contrário, Jesus disse: eu permanecerei com vocês até o final dos tempos. Amém? Vocês vão e eu vou estar junto com vocês. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou. Igreja, se a gente entender esses princípios e parar de se esconder dizendo assim: não, isso cessou, não é para os nossos dias, isso aqui era para um tempo ou um propósito que Deus tinha específico para o início da igreja, mas não é para nós hoje. Às vezes é mais fácil para a gente arranjar desculpas e dizer: essa parte da Bíblia aqui, tá vendo essas folhas? Isso aqui é para nós. Não, tá vendo essa aqui a gente pula porque isso era só para aqueles dias. Isso aqui é para nós hoje. É isso que muitas vezes a gente escolhe fazer quando a gente pega a palavra de Deus e a gente começa a dizer que algumas coisas cessaram e outras não. Entende? Então, irmãos, quando a gente olha para o resultado daqueles que escolheram crer que realmente eles podiam dar continuidade na obra que Cristo começou, porque o Espírito que estava sobre Cristo, Jesus deixou sobre eles, sobre a igreja. Olha só o que começa a acontecer no meio da igreja. A igreja
A Bíblia diz assim, ó, que eles sobem um templo e está ali alguém há 40 anos. Gente, tinha um paralítico há 40 anos. Se ele estava na porta do templo, isso significa que há uns 3, 4 anos atrás, quando Jesus ainda estava na terra, provavelmente ele deve ter visto Jesus e não foi curado. Sabe, deve ter passado pelo ministério de Cristo por esse período e não recebeu a cura, porque há 40 anos estava na porta. Sabe, mas de repente, aquele que daqui a pouco não foi curado no ministério enquanto Jesus estava aqui, agora é curado pelo ministério da igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. É a continuidade, a extensão do Senhor dando continuidade na pregação. E olha que fantástico que é. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz assim que ele levantou um paralítico andando, por causa do nome de Jesus. Sabe, eles orando lá e dizendo: Senhor, olha só como tem se levantado pregações, mas nós queremos orar para que enquanto nós pregamos a palavra, o Senhor estenda as mãos para operar milagres, sinais, curas, prodígios. Aonde que está a nossa oração como igreja para dizer: Deus, eu quero viver o que a igreja do princípio viveu? Tá? Às vezes a gente cria mitos sobre a igreja primitiva. Uma vez eu preguei sobre isso, mito da igreja primitiva. A gente diz assim: não, porque a igreja primitiva era uma igreja perfeita. Ou eram homens 24 horas de oração todo dia. Irmãos, a igreja primitiva tinha tantos erros como nós. Olha aqui a carta de 1 Coríntios. Paulo tem que estar chamando a atenção porque os caras estavam extrapolando. A gente vai olhar para cartas onde Paulo chega ao extremo de dizer: entrega o cara para Satanás. Por quê? Porque cara, tem cara dormindo com a madrasta. Sabe, a gente cria um mito da igreja primitiva, que a igreja primitiva eram pessoas perfeitas, eram super-homens. Mas aí a gente volta para a Bíblia e nós vemos Tiago escrevendo, né? Deus não usa super-homens, Deus usa Elias, homens como nós, pessoas limitadas, mas que têm um coração em Deus, um coração disposto a servir, disposto, que anseia e que quer ser usado. Já pensou que bênção, irmãos, se como igreja, né? Não como indivíduo, um ou dois, porque daqui a pouco eu posso sonhar e eu vou experimentar um avivamento na minha vida. Daqui a pouco Deus vai levantar focos na igreja de um ou dois sonhando, e Deus vai avivar a vida, um avivamento pessoal. Mas imagina se como igreja a gente entender o tempo que vivemos. Se como igreja nós dissermos: eu quero sonhar com mais de Deus. E todo sonho, todo anseio, ele tem que nos conduzir a uma busca, né? Porque às vezes a gente imagina, né? As chuvas torrenciais, elas pegam de surpresa, ó. Tem um sol bonito no céu, de repente choveu. Não. Sabe quando vai vir chuva, o tempo começa a se armar. A gente começa a sentir o cheiro da chuva, que começa a dar aquele insight, ó, vai chover, sentindo aquele cheiro de terra. Não, olha só a brisa, mudou a brisa, vai mudar o tempo, vai chover. Olha as nuvens se formando. Sabe quando a gente consegue? Jesus disse: vocês conseguem ler os tempos e as estações e não entendem isso? Irmãos, eu não sei, sabe, eu tenho alguns anseios na minha vida, assim, ó, que a gente às vezes passa anos sonhando com um avivamento. A gente passa anos sendo saudosistas e dizendo: Deus, como foi bom aquele tempo, aquela onda que a gente viveu. Mas assim, ó, toda onda, ela já é chamada de onda por causa do defeito. Ela vem, ela volta, mas um dia ela vem de novo. Já pensou se é esse o tempo que estamos vivendo? Como é que você está se preparando para viver o tempo que a gente está prestes a começar a enxergar? Como surfista, é aquele cara que vai ser coberto pela onda, vai ser enrolado na areia, e quando o vento está passando, está sendo arrastado por aquilo que Deus está. Nem sabe onde é que eu estou agora. Ou é aquele cara que vai dizer assim: não, eu quero estar aqui esperando, mesmo que a gente não sinta o vento, não sinta a onda se mexendo, eu quero estar esperando para surfar por cima, sabe? Parece linguajar, uma brincadeira, mas irmãos, todas as aplicações de Jesus, todos
os exemplos do que Jesus queria falar do mundo espiritual, ele usava uma linguagem que o povo entendesse, sabe? O que a gente chama hoje de parábola eram linguagens que o povo entendia naquela época. E é isso que a gente precisa entender. Um tempo novo está vindo sobre a igreja. Deus está querendo, sei lá, fazer algo no nosso tempo. Mas assim, qual que é o posicionamento como igreja, nessa cidade, nesse tempo que a gente vai tomar mediante a esse mover, a esse cheiro de chuva que está vindo sobre nós? Sabe, voltando aqui para o que Jesus fala. Jesus, ele viveu de uma forma, desse princípio, né, da pregação do reino seguida da manifestação do poder de Deus. Ele ensina os discípulos dessa forma. Quando ele vai, os discípulos eles dão continuidade, e a gente vê tudo isso na prática acontecendo na vida da igreja. Os apóstolos viveram assim. A gente vê Pedro, o pastor citou sexta-feira no culto dos homens. Imagina só, a sombra de Pedro curando o enfermo. Não serve como um modelo para dizer que a nossa sombra vai curar, que todo mundo vai ter uma sombra com o poder de curar, não. Mas assim, Deus ele é inovador, ele inova, sabe? Com Pedro foi a sombra, com Paulo foi os lenços, né? Foi lenço, foi avental. Não quer dizer que a gente vai fazer uma doutrina e vamos começar a ungir agora. Para ser curado, né? Cura até... Não, gente, assim, a gente não vai criar uma doutrina para essas coisas, irmãos. Não. Mas a gente precisa entender que Deus, ele tem o poder de inovar, e ele pode nos usar para curar de tantas formas. Pode usar para manifestar curas, sinais, prodígios. Quando a gente olha para a manifestação, nós vamos ver Paulo. A gente olha para Pedro, a gente vai dizer, não, mas eles eram apóstolos, eles andaram com Jesus. Mas e o que dizer de outras pessoas que se levantaram? Né? Como por exemplo Estevão, o primeiro mártir. O cara não era apóstolo, ele foi ungido a diácono, glória a Deus, o diácono Estevão. A Bíblia diz assim, homem cheio do Espírito Santo e de poder, o qual andava fazendo curas e sinais. E aí você vê ele diante do Sinédrio. Os mestres da lei, a Bíblia diz que os mestres, os entendidos da época, não podiam lhe resistir por causa do poder de Deus que estava sobre a vida dele. Na sua simplicidade, vocês vão ver na vida de Estevão uma pregação revestida do poder de Deus e os sinais, a manifestação visível do poder de Deus. Você vê Filipe, o cara começa uma perseguição em Jerusalém, na Judéia. Filipe vai para Samaria, pregação, e Filipe começa a pregar em Samaria. A Bíblia diz assim que muitas pessoas estão sendo curadas, muitas pessoas vendo, olha o detalhe, muitas pessoas vendo os sinais que Filipe operava, vendo as curas, vendo os milagres, vendo a manifestação do poder. A Bíblia diz que vendo, eles criam na palavra que Filipe estava pregando. Aleluia. Entenda assim, quando a gente fala de curas e sinais, milagres, eu não estou querendo criar algo aqui para dizer assim, que nós temos que curar todo mundo. Não. Que é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do presbítero. Não. Que nós temos que começar a buscar isso na nossa vida, porque isso vai promover. Também não. Nós temos que entender que assim, dentro de uma visão equilibrada, dentro de uma visão assim, onde a gente entende que isso não é para promover a igreja, não é para promover o pregador, entendendo que isso é para que as pessoas entendam, Deus está no meio deles, sabe? Para que quando houver uma cura e um sinal, as pessoas possam olhar o que está acontecendo aí no meio deles, e aí eles chegam aí e de repente eles escutam alguém pregando a graça de Cristo, anunciando o reino de Deus. Daqui a pouco uma pregação dizendo Jesus está voltando. Já pensou uma igreja vivendo nisso? Não querendo ter sinais e milagres só porque isso enche a igreja, mas entendendo dentro de uma visão equilibrada que tudo isso Deus deu para nós, deveria seguir a igreja, mas dentro da visão que isso é para a glória dele, é para a glória de Deus, é para que o Senhor seja exaltado, para que o reino ele se expanda.
é que eu quero compartilhar com vocês essa palavra nessa tarde, nessa noite, para quem for nos assistir à noite. Que Paulo, ele está escrevendo para a igreja, ele diz: gente, o reino de Deus, aquilo que vocês vivem, aquilo que vocês pregam, ele não consiste somente em palavras, mas em poder. Sabe, ele está escrevendo para uma igreja que estava começando a viver o poder de Deus, uma igreja para quem ele vai ter que trazer orientações, ensino, para diretrizes, mas ele está dizendo: o reino de Deus, ele consiste em poder. Quando a gente lê o capítulo 12 de dons, a gente sempre foca naqueles 3 versículos que falam dos dons, mas todo o capítulo ali é precioso, porque Paulo começa a dizer ali para eles, né? Ele diz assim: vocês não servem um Deus que é mudo, vocês servem um Deus que fala. Sabe quando Paulo diz: vocês servem um Deus que fala, não sejam ignorantes, vocês servem um Deus que se manifesta no meio de vocês, por meio de curas, de revelações, por meio da pregação, por meio do ensino. Entenda que uma igreja bem fundamentada na palavra, ela é um campo para Deus poder começar a manifestar o seu poder. Eu creio, irmãos, eu creio que a gente está vivendo nesse tempo, sabe? Eu creio que a gente vem de um tempo de tratamento, sabe? De ensino das Escrituras, de bases, onde Deus vem preparando a gente para que quando ele decidir: olha, eu estou gerando a fome, e essa fome tem gerado as pessoas a me buscar. Está começando, eles têm a palavra, eles têm os fundamentos, né? Eles têm ali pessoas que se alguém pisar fora, eles não vão dizer: não, para, não quero mais, mas vão saber instruir, vão saber dizer: olha, gente, glória a Deus porque Deus está te usando, eu vou te trazer umas orientações de como você pode ser uma bênção diante de Deus, sem frear os dons, mas assim, de forma coerente. Glória a Deus. Imagina só, eu acho que isso é o sonho que a gente tem esperado há tanto tempo, e que o cheiro das águas tem trazido para nós, Deus vai trazer essas operações. Imagina uma igreja movendo com os dons, sabe, entendendo que o reino de Deus, ele não é essa questão de que a gente deveria viver só debaixo de uma pregação. Pregação é importante, eu não estou falando isso, irmãos, mas muitas pessoas elas vão se tornando tão teóricas, e a pregação ela vira apenas uma informação, e a gente sabe que o Evangelho não é aquilo que eu aprendi, mas aquilo que eu recebi, sabe? Não é só o quanto eu aprendo de Jesus, mas é o quanto eu recebo dele dentro de mim, porque quando vier as provações, quando vier as lutas, quando vier as tentações, não é o quanto você conhece de Deus que vai te capacitar para vencer isso, é o quanto você tem dele dentro de você, sabe? Por isso que eu digo, muitas vezes, por um tempo, a gente tem vivido só de pregação, e glória a Deus, porque tem muita gente assim, inclusive eu vejo isso na nossa igreja, uma pregação equilibrada, nós vemos a manifestação do poder de Deus por meio da pregação, por meio da palavra. Glórias a Deus. Quem sabe Deus está nos preparando agora para dar o próximo passo. Aleluia. Sabe? De uma igreja, não de pastor apenas, né? Não apenas de obreiros, não apenas aqueles que ocupam cargos ministeriais, mas de uma igreja onde você no seu trabalho, talvez fazendo faxina, né? Deus te levante para dizer assim: eu vou orar pela minha patroa, e Deus vai manifestar uma coisa. Já pensou? Não, daqui a pouco você trabalha tá lá fazendo a instalação elétrica, né? num prédio, e Deus vai te usar para orar por aquela empresa, por aquele dono, por aquele empresário, e Deus vai fazer um milagre, e aí você vai ter a oportunidade de reino de Deus dele. Por quê? Porque o modelo de Jesus era esse, era a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar as pessoas, seguida de sinais. Aleluia! Sabe? E aí isso, já pensou, Jesus foi para o céu e ele disse: eu vou deixar minha igreja para continuar nesse mesmo padrão. Tem uma frase, eu quero encerrar aqui, irmãos, assim, tem uma frase que eu lembro que ela faz parte do... Eu vejo às vezes a Daisy falando também, né, sobre aquela frase sobre o compasso dos tempos, né? Os tempos mudam, sabe? A gente não precisa, né? A gente não precisa se vestir como se Jesus se vestia naqueles dias.
Hoje a gente tem roupas para a nossa época. Sabe, a gente não precisa daqui a pouco usar o mesmo penteado que eles usavam, quem sabe nos dias de Moisés. Imagina só, a gente não precisa. Imagina como é que era lá no deserto. Mas existem alguns padrões, né, que não mudam. Algumas coisas que Jesus deixou, elas são para os nossos dias. E eu creio que a manifestação, a pregação do Evangelho, que por si só a palavra, quando genuinamente ela é pregada, ela tem o poder de Deus. Mas a pregação do Evangelho é uma das coisas que não muda. Ela deve ser acompanhada pela manifestação. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês para se colocarem de pé. E eu quero dizer o seguinte, irmãos. A pregação, a palavra que eu quis compartilhar, que Deus tem posto no meu coração, na verdade ela é uma palavra de instigação, de querer tocar o seu coração nessa tarde. Você que vai estar nos ouvindo depois. Porque no início eu citei aqui o exemplo de Gideão, um cara indignado, dizendo: poxa, se Deus é comigo, né, que são feitos dos sinais que os nossos pais nos contaram. Irmãos, eu digo para vocês podem, eu desejo que o Espírito Santo de Deus ele possa gerar essa indignação dentro de nós. Aleluia. Mas que isso não nos leve apenas a ser pessoas indignadas por Ele, né? Que não nos leve a ser apenas pessoas que digam o seguinte: pá, se hoje não acontece é porque a igreja não ora mais. Porque antigamente a igreja orava, hoje não, hoje não tem mais grupo de oração, não tem mais círculo das mulheres, não tem mais um monte de coisa, e a gente vai, né, criando empecilhos para dizer que a culpa é dos outros. Mas pelo contrário, que essa indignação, né, gerada pelo Espírito Santo, ela possa nos direcionar para sermos assim, ó, como Abacuque. Deus, volta a fazer dos nossos dias. Aleluia. Deus, aviva-nos, que faz no nosso tempo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Se como igreja vocês saírem daqui com esse desejo de dizer: eu estou sentindo o cheiro das águas, eu estou sentindo o tempo se formar, e assim, ó, eu vou orar porque eu quero ver essa manifestação. Eu vou levantar o meu clamor a partir de agora, porque eu quero ser usado por Deus com o Espírito Santo e com poder, para que a pregação que sai dos meus lábios não seja apenas com sabedoria humana, mas com manifestação do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Pai amado, Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, a oração, Senhor meu Deus, que está no meu coração, Senhor meu Deus, neste dia, é que o Senhor possa levantar-nos, Senhor, neste tempo. Aleluia. Que como igreja, Senhor meu Deus, o Senhor plante no coração de cada um de nós, Senhor, e nos faça entender os tempos e as estações, a época em que estamos vivendo, Senhor. Que haja, Senhor meu Deus, essa indignação santa no nosso coração, o desejo pela manifestação do Senhor nos nossos dias.
aqui a tua igreja, isso aqui é o teu povo. Não olhamos para quem somos, nós olhamos para quem o Senhor é. Se te agrada usar o Senhor, vem-nos aqui. Se te agrada, Senhor, usar esta igreja, Senhor, este povo, vem-nos aqui. A verdade é que vivemos numa geração carente, Senhor. Uma geração sem rumo, sem alvo, sem propósitos. Uma geração que se sente enganada, traída. Mas, Senhor, o Senhor tem uma igreja. O Senhor possa usar-nos nas tuas mãos nesses dias. Oro pelos improváveis. Aqueles que não são simples, os desprezíveis. Aquele que homem algum investiria, Senhor Jesus. Mas que o Senhor tem investido poder. Assim somos nós, Senhor. Assim somos nós, Senhor. Assim somos nós, Senhor. Os improváveis. Não cremos na nossa força, não cremos, Senhor, que podemos algo, mas nós cremos no teu poder. Eis-nos aqui, Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta-nos a te buscar, Senhor, de todo o coração. Senhor, te louvamos por este novo tempo que o Senhor tem dado à igreja. Tempo de sonhos, tempo de ousadia, tempo de fé, mas também declaramos um tempo de uma manifestação tremenda do teu poder, Senhor. Tempo de uma manifestação poderosa, Senhor. Tempo, Senhor Jesus, em que há de ficar claro, Senhor, quem o Senhor é e o que o Senhor está fazendo. Senhor amado, oramos, Senhor Jesus, para que o teu poder se manifeste, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que manifeste através da adoração da igreja, através do louvor. Ora pelo ministério de louvor, Senhor Jesus, eu te peço, Deus, a tua unção, Senhor, sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Deus, a tua unção, o teu poder, Senhor, no cantar, no tocar, no simples gesto, Senhor, a tua unção, Senhor, no manifestar sobre aqueles que estão aqui, Senhor, sobre aqueles que hão de fazer parte, sobre aqueles que hão de chegar, daqueles que hão, Senhor, de participar, Senhor, deste ministério, Senhor. Que seja um tempo novo, Senhor, que aos teus filhos cantarem e tocar, que haja cura, que haja milagre, Senhor, que haja libertação, que cadeias sejam quebradas, que vidas sejam transformadas. Deus, que aquele que está preso, Senhor, lá fora, lá no mundo, Senhor Jesus, seja liberto, Senhor Jesus. Deus, eu oro, Senhor Jesus, querido, pelos homens, pelas mulheres, Senhor, deste lugar. Que o Senhor nos levante, oro pelas crianças, oro pelos jovens, Senhor Jesus, pelos adolescentes. Usa-os com poder nestes dias, Senhor. Usa-os com poder, usa-os com autoridade, Senhor. Reveste, Senhor, da tua unção, da tua graça, nos lugares mais improváveis da sociedade, Senhor. Não pedimos apenas aqui neste ambiente, Senhor Jesus, de culto, mas te pedimos em todos os lugares, Senhor Jesus, que o teu poder seja visto, que o teu poder seja manifesto, Senhor Jesus, através da tua igreja. Vem, Senhor, nós clamamos pelo teu poder, nós clamamos pela tua presença, Senhor Jesus. Realmente nos abrimos para o teu agir, Senhor, e declaramos: nós somos teus, essa igreja é tua, Senhor Jesus. Não há quem possa impedir a tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glorificando o nome do Senhor. Quero também mandar um abraço para os nossos irmãos que estão em casa. Que o Espírito Santo do Senhor venha revestir você de força, de coragem, de autoridade, de poder do Senhor. Mesmo que você não tenha condições de estar aqui na igreja cultuando, saiba que a manifestação do poder de Deus está aí, na sua vida, na sua casa. E se você está doente, eu declaro cura em nome de Jesus. Se você está triste, eu declaro a alegria do Senhor. Se você está com necessidade, eu declaro a provisão de Deus. Porque este é o Deus que você serve, o Deus de poder. Um abraço, Deus abençoe você. Amém.